nós nesta noite, para o seu coração. Nós vamos aprender, receber. O Senhor vai tocar o nosso coração nesta noite, vai revelar mais um pouco da beleza dEle e algo que Ele quer trazer para o nosso coração, que é da presença dEle, da sua manifestação. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração agora. Querido Pai, eu sei que o Senhor está aqui no nosso meio. Senhor Jesus, nós queremos invocar o Teu nome e o Teu mover, a ação, a liberação total e completa do mover do Espírito Santo aqui neste lugar, que Tu possas falar ao coração de cada um. Nós repreendemos toda atuação maligna, abrimos os nossos corações inteiramente para que o Senhor, o Teu Espírito Santo, a Tua palavra possa fluir aqui no nosso meio e possa encher os nossos corações da Tua presença, do Teu amor, da Tua direção e da Tua manifestação. Abençoa a todos aqui nesta noite, Senhor, que Tu possas tocar em cada um, Senhor, e que possa nos levar mais junto de Ti nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que assim seja, Senhor. Aleluia, aleluia. Você pode se assentar. Aleluia. Amados, eu não sei você, mas eu me lembro quando eu ainda era criança, morando lá no interior de Minas Gerais, uma cidadezinha pequena. Se você procurar, você vai encontrar no mapa, né? Alguém achou que não tinha no mapa, minha esposa achou que não tinha essa cidade no mapa. Mas eu falei que tem, né? É uma cidadezinha, chama-se Raul Soares. Ela leva o nome do ex-governador de Minas Gerais. Raul Soares é um ex-governador de Minas Gerais. Então, portanto, tem no mapa, fica ali no noroeste de Minas, próximo de Ponte Nova, e próximo de Viçosa, que é uma cidade bem conhecida, onde tem uma grande universidade de agronomia, que é referência aqui no Brasil, né? E por que eu estou falando isso? Porque quando eu era pequeno, eu me lembro que havia, assim, um respeito muito grande pelas pessoas, pelo menos lá em Raul Soares, eu me lembro que isso acontecia. E as pessoas se conheciam, as pessoas se respeitavam, e havia, assim, consideração pelo ser humano. Todo ser humano era bastante valorizado, as pessoas se cumprimentavam, não passava perto umas das outras sem se cumprimentar, todo mundo ali, pelo fato da cidade ser pequena. E eu ainda morava num sítio, né? E ali havia várias famílias, em vários sítios, né? E todo mundo se conhecia, era uma alegria. As pessoas, umas ajudavam as outras, né? E era algo assim muito interessante, e um valor que está se perdendo cada dia mais. A gente vê que o ser humano hoje ele está perdendo essa referência. Coisas estão se tornando mais importantes do que pessoas. É por isso que nos mandamentos o Senhor Jesus dá algumas recomendações ali, Ele dá os mandamentos, né, sobre amar a Deus, sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, né? E aí, dentro dos mandamentos, Ele vai dizendo assim: não matarás, não furtarás, não mentirás, não levantarás falso testemunho, né? Não cobiçarás, porque isso tudo são coisas que prejudicam o próximo. São mandamentos para proteger e para interesse que o Senhor Deus tem sobre o ser humano, né? Porque quando uma pessoa, por exemplo, ele cobiça, ele deseja mal, ele mente, ele prejudica o semelhante. Com isso, ele está menosprezando o próximo. Ele está se considerando maior do que o próximo, né? Então, por isso, acaba prejudicando o próximo. Então, não faz tanto tempo isso, né, que eu vivi uma época que era bem diferente da época que nós estamos vivendo hoje. Eu não sei como é que vai ser para frente, né? O fato é que
Eu espero que a igreja, eu, você, a igreja, nós, possamos olhar para a palavra de Deus e para o exemplo que o Senhor Jesus nos ensina, nos dá, as orientações, para que nós não venhamos a cair neste erro, né? De valorizar mais as coisas, posições, status, do que as pessoas. E que nós possamos manter no nosso coração o exemplo, o testemunho, a nossa vida possa ser uma referência para que as pessoas possam ser valorizadas e possam ser alcançadas pelo amor de Deus e pela bondade do Senhor Jesus. É necessário que eu e você possamos viver o genuíno evangelho, a verdade. Isso, nós não podemos perder isso, irmãos. As pessoas, muitos têm deixado de se levar por isso, né? Você deve procurar cuidar, policiar a si mesmo, para que você não venha cair neste erro. Não passe por cima das pessoas. Não deixe que o novo tempo, vamos dizer assim, a era presente ou a por vir, faça de você alguém que perca os valores, né, que são valores assim que devem ser conservados e mantidos. Deus ensinou o povo de Israel a preservar isso, preservar sua cultura, os princípios, né? O incentivo de Deus para o ser humano é que ele continue sendo um ser humano racional, que ama, que serve e que importa com o seu próximo. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Aqui nós temos, essa passagem que vamos ler, um ensinamento do Senhor Jesus, que ele foi deixado para mim, para você, principalmente para nós que temos uma fé em Cristo Jesus. Para aqueles que se dizem que têm, aqueles que dizem assim, eu tenho uma religião, né? Não que a religião em si é a coisa mais importante, e você vai ver nesse texto que não é, né? Se ela não cumprir o seu papel, se você como religioso, como as pessoas gostam de dizer aí fora, né? Fulano é religioso, né? Não é isso, né? Mas que importa para Deus, que importa realmente é você ter Deus e andar com Deus, né? A sua religião possa ser a verdadeira religião. Você não possa esquecer de que a religião tem que fazer de você alguém melhor. Ela tem que fazer de você alguém que ama. Ela tem que fazer de você alguém que serve. Senão a sua religião é vã, né? O Senhor Jesus nos ensina isso nesse texto, nós queremos ler. Lucas 10, a partir do versículo 25, onde Jesus diz assim: certa vez um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que lhe propôs: o que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele explicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe responde assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio cair nas mãos de alguns salteadores, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem,
passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita, quando chegou a um lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Declarou-lhe o advogado da lei. O que teve misericórdia para com ele, ao que Jesus lhe exortou: vai e procede tu de maneira semelhante. Olha, irmãos, que coisa interessante nesse texto, né? Essa parábola, ela realmente, quando a gente lê uma parábola dessa, eu não sei como é que você se sente, mas eu fico pensando, eu fico me avaliando, eu fico questionando: Senhor, será que como cristão, como crente, como alguém que é seguidor de Cristo, que crê na palavra do Senhor Jesus, será que eu estou sendo esta pessoa que o Senhor espera que eu seja? Será que a minha vida realmente é diferente de alguém que não crê em Jesus? Será que a minha vida está fazendo diferença? Será que eu estou sendo alguém importante na sociedade, no meio que eu vivo? Será que eu estou realmente sendo alguém que se incomoda com o meu próximo? Porque o que o Senhor nos ensina nessa parábola é muito forte. Esses são princípios que eu e você devemos guardar no coração, um princípio maravilhoso. Então, o que vemos nesta parábola? Nós vemos aqui que este homem que chega perto de Jesus, ele faz uma pergunta interessante. Ele pergunta para Jesus: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, ele está preocupado em ouvir de Jesus como é que ele poderia ser salvo. O que ele deveria fazer para que um dia ele pudesse herdar a vida eterna, que o nome dele pudesse estar escrito no livro da vida. Essa é uma preocupação importante que todo ser humano devia ter. As pessoas que vivem sem se preocupar com o amanhã, no sentido espiritual, no que será, o que vai ser o final da vida dele, quando ele deixar este mundo, as pessoas que vivem sem se preocupar com isso, normalmente, naturalmente, o final deles vai ser um final terrível, triste, porque a palavra de Deus, ela é clara em dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo homem está debaixo do pecado. Todo homem está debaixo da condenação eterna. Foi para isto que Jesus Cristo veio, para que realmente resgatasse o homem e o homem pudesse ter a salvação e a vida eterna. Se a pessoa não tiver, de fato, o novo nascimento, um encontro real, os seus pecados redimidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, ela não vai ter salvação. Pode ser boa, pode ter religião, pode ter praticado bem, pode ter feito o que for neste mundo, que não vai ter salvação. Não tem outra maneira pelo qual importa que o homem seja salvo, a não ser por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, eu e você, todos nós, você já sabe disso, mas tem muita gente que não sabe disso, não está preocupado com isso, acha que, pelo fato dele ter uma religião, ou praticar coisas, assim, entre aspas, coisas boas, ele acha que está tudo resolvido, está tudo bem, o nome dele, ele vai ter salvação. Outros não estão nem preocupados com isso, nem se preocupam com essa questão de salvação. Eles acham que a pessoa morre e acabou, pronto, o fim é aqui. Não é, E
Então, esse homem faz uma pergunta interessante: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Então, esse homem pressupõe aqui que este homem acreditava que tinha vida eterna. Porque ele perguntou para Jesus: o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Então, Jesus entra: você conhece os mandamentos? Ele falou: conheço. E ele falou. Ele resume os 10 mandamentos em 2 mandamentos, que são realmente tremendamente bem resumido, né? Que reduz todos os mandamentos em 2, que cumpre toda a verdade, todo o mandamento do Evangelho, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Você fazendo isso, você não vai furtar, não vai roubar, não vai matar, não vai cobiçar, você vai cumprir, né, o seu amor para com Deus e o seu amor para com o próximo. E realmente os mandamentos se resumem aí. Não é? Só como advogado, intérprete da lei, doutor da lei, aquele homem, ele começa agora a falar com o Senhor Jesus, agora querendo se justificar, ou arrumar uma saída, né? Ele pergunta assim: então, mas quem é o meu próximo? Advogado eles sabem, né, como achar brecha na lei, né? E esse aqui, ele queria achar uma brecha na lei, né? Mas quem é meu próximo? Será que é qualquer um, ou é só aquele que está bem perto de mim, convive comigo, e etc, etc, etc. Então, ele vai questionar Jesus então quem é o próximo, né? E observem comigo, irmãos, que a Bíblia diz que esse homem era expert em conhecer o conhecimento da Torá, da lei, do mandamento, da lei do Evangelho, lá na época da lei, ele conhecia muito bem. Portanto, ele conhecia tão bem que ele conseguiu imediatamente responder para Jesus, quando Jesus conhece a lei? Falou: conheço. A lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e o próximo como a si mesmo. Olha como é a resposta desse homem. Essa resposta é uma resposta tremenda, irmãos. É uma resposta de quem conhece, de quem alguém realmente tinha conhecimento da Torá. A Torá, você sabe que são os mandamentos lá que era dado para o povo de Israel, né, que resumia a lei do Velho Testamento, né, toda a Torá, os 5 primeiros livros ali, que indicava todo, onde Moisés recebeu os mandamentos, deu a lei. Ali estão os mandamentos, os princípios de Deus. Olha que não tinha Novo Testamento ainda, né, quando esse homem aqui falou isso aqui. Ele fez algo que poucas pessoas fariam. A resposta dele para Jesus foi uma resposta que poucas pessoas dariam. Tal, a pessoa poder procurar puxar daqui para lá. Então ele faz aí ele, na sequência, ele diz assim: mas quem é o meu próximo, né? Como se querendo se esquivar. Então Jesus fala para ele sobre este homem que caiu na mão dos salteadores aqui, e que vem descendo depois. O primeiro que desceu, quem foi? Vamos lá, no texto. Jesus, então, contou uma parábola, né? Quem foi o primeiro homem que passou aqui perto daquele homem que estava caído, machucado, foi espancado? Um sacerdote. Um sacerdote. O sacerdote é a pessoa que, teoricamente, deveria ter ido até aquele homem caído e cuidado dele, né? Porque ele era um sacerdote, ele tinha uma tarefa, né, de cuidar, ele era um religioso, né, no sentido assim,
da palavra. Ele era um responsável, né? Então ele deveria ter ido até aquela pessoa e ter cuidado dela. Mas o que ele fez? Ele é como se alguém vai aqui caminhando na rua e vê alguém caído lá e passa. Ele foi para o outro lado para não ir até aquele homem, para não dar de frente com ele. Ou seja, ele fugiu da responsabilidade dele, ele não quis saber de cuidar daquele homem. Depois vem, na sequência, quem? Um levita. Quem eram os levitas? Na época lá do judaísmo, né? Da lei. Quem eram os levitas? Você sabe quem era? São os cantores. Eram aqueles que cantavam no templo. Os cânticos nas festas, nas reuniões do povo judaico, o povo de Israel. Eles cantavam. Se hoje nós tivéssemos levitas, nós não temos, né? Se hoje nós tivéssemos levitas, nós poderíamos chamar aqui que seriam os irmãos do louvor. Por que nós não temos levitas hoje? Porque levitas era estritamente aquele povo que naquela época tinha a responsável de cantar aquelas músicas, né? E eles cantavam nas festas, nas reuniões da congregação, né? Na sinagoga, né? Eles cantavam. Agora, o que nós temos hoje? Hoje nós temos, e Deus espera que eu e você seja um adorador. Portanto, cuidado quando você diz assim, eu sou levita. Não, você não é levita. Você deve ser um adorador, né? Você deve ser um adorador. Então vem o levita também, que teria naquela época um compromisso, deveria ir até aquele homem, e ele fugiu disso. Ou seja, irmãos, duas classes religiosas falharam em cumprir o papel com o próximo, em cumprir o mandamento, o segundo mandamento, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eles falharam nisso. Depois passa, então, um outro homem, que a Bíblia chama samaritano. Esse samaritano era uma classe que, para os judeus, né, eles tinham problemas doutrinários, eles tinham um relacionamento difícil, não se davam bem, né? E esse homem, então, mesmo sendo assim considerado inferior, vamos dizer assim, aquele que não estava de acordo com a visão dos sacerdotes e dos levitas, né, ali andando direito perante Deus, como Deus gostaria, segundo a visão deles, este homem vai até aquele homem que foi machucado, que estava ali semi-morto, e cuida dele. Foi até o encontro dele, cuidou dele. A palavra diz que ele mesmo fez os primeiros socorros ali para aquele homem. Ele pegou aquele homem, pôs em cima do seu próprio animal, e diz a Bíblia que ele estava de viagem. Ele estava de viagem, ele tinha um compromisso, ele estava indo a um determinado lugar, e ele precisava, né, com certeza, chegar até lá. Mesmo assim, ele parou tudo que ele estava fazendo na sua viagem, cuidou daquele homem, levou ele até uma hospedaria, e na hora que ele teve que ir embora, ele pegou 2 denários e deu para aquele responsável pela hospedaria e falou, cuida dele. Se precisar comprar mais alguma coisa, cuida dele. Você vai, aqui tem 2 denários para você cuidar. 2 denários. Esses 2 denários representavam 2 dias de trabalho de um trabalhador, né? Que ele pegou ali e ainda deixou com
para cuidar das despesas. E mais, ele diz assim: se precisar de mais alguma coisa, pode gastar, pode comprar, que quando eu voltar, eu te reembolso. Olha que coisa tremenda. Irmãos, isso é algo tremendo, porque a gente não vê, deveríamos ver muito isso acontecendo, mas a gente não vê isso muito acontecendo. Por quê? Porque as pessoas estão ocupadas demais, porque as pessoas não querem gastar tempo, as pessoas não querem cuidar do próximo, e muito menos ainda tirar do bolso para socorrer. Então, olha que exemplo que fez, é por isso que a palavra chama-se a parábola do bom samaritano. Então, ele realmente se preocupou com o próximo. Então, ele não apenas cuidou, mas ele pediu para que continuasse cuidando e falou assim: eu me responsabilizo pelos gastos que vieram para frente aí. Então, quando eu leio isso no Evangelho aqui, esta parábola, eu fico pensando, meu Deus, é assim que nós devemos ser, é assim que nós devemos agir. Não foi isso que Jesus disse para aquele homem? Aí Jesus faz uma última pergunta, aí Jesus pergunta para ele: quem é que você acha que foi o próximo desse homem que estava caído? Foi o samaritano. Jesus disse para ele: então vai e procede de igual modo. Ou seja, Jesus está falando para mim e para você nesta noite: vai e faz a mesma coisa. Vai e cuida do seu próximo, se importa com ele, resgata aquilo que está sendo perdido, resgata o princípio verdadeiro do Evangelho, viva isto, se importando com o seu próximo. Bom, irmãos, se o Senhor Jesus fala que nós devemos agir assim com um estranho, agora imagina você como deve ser o nosso tratamento com uma pessoa que a gente conhece, com os irmãos, com a família da fé, com a nossa família, com o nosso parente. Porque a Bíblia diz assim: se alguém não cuida dos da própria família, é pior do que o infiel. É pior do que o infiel. Se você não se preocupa com aquele que é da sua própria família, é pior do que o infiel. É por isso que o Senhor nos ensina nessa parábola que eu devo me importar até com um estranho. Agora, um ente querido meu, um irmão na fé, alguém que eu conheço, eu tenho que me preocupar com ele. Eu tenho que ir até ele. Eu tenho, por obrigação, eu tenho o exemplo de Jesus, o que ele nos ensina aqui, que eu devo me preocupar, que eu devo cuidar. Então, você deve cuidar muito bem do próximo, porque este é o mandamento, essa é a lei. Foi isso que aquele homem disse. Qual é a lei? Como interpreta? Ele diz: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Então nós temos que cuidar. Não sei como é que você está tratando um ente querido seu, um pai seu que ficou idoso, um parente necessitado, passando necessidade. Não sei como é que você está tratando, mas a Bíblia diz que se a sua religião não te levar a praticar isso, está tudo errado. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você meditar um pouquinho aí. Quem você acha que é esse bom samaritano aqui na parábola? Quem seria essa pessoa? Porque é uma parábola. Quem é o bom samaritano? Quem fez isso? Quem você acha que tem essa graça de fazer uma coisa dessa? Eu penso que o bom samaritano aqui é Jesus. Nenhum dos religiosos fizeram o que Jesus fez, irmãos.
Ninguém fez. Ninguém agiu como Jesus agiu. Jesus agiu assim para nos dar exemplo. Ele agiu assim porque esse é o coração dele. Ele agiu assim porque ele verdadeiramente ele nos ama. Ele agiu assim porque não importa quem seja, Jesus não se esquece de ninguém, ele se importa com todos. Ele não quer que ninguém fique de fora. Ele se importa mesmo. E eu fiquei pensando, mas que coração é esse? Mas que amor é esse que Jesus tem? Que ninguém mais tinha, irmãos. Ninguém mais, sacerdote, levita, religioso, nenhum tinha um amor como esse, como Jesus tem. E a Bíblia fala que esse amor é tão grande, que Jesus, ele foi lá no nosso lugar, entregou-se e morreu, deu a sua vida por nós. E é isso mesmo. Sem mérito nenhum, a gente não tinha mérito nenhum. Então o coração de Jesus é esse, irmãos. É este Jesus que nós adoramos, é este Jesus que nós seguimos, é este Jesus que nós pregamos, é este Jesus que é o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso abençoador. Louvado seja Deus. Porque quando a gente olha para esse coração de Jesus, a gente fala assim, que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse, né? Então esse coração, irmãos, que o Senhor Jesus tem, é que Ele quer que eu e você também tenha. Davi entendeu isso, né? A Bíblia diz que Davi, lá no Salmo 23, ele disse assim, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Verdade, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Deitar-me faz em pastos verdejantes, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Então ele disse, o Senhor é o meu pastor. Davi conhecia o coração de Jesus, o coração do Senhor. E nós precisamos conhecer o coração de Jesus para que nós possamos ter um coração como o dele. Então, irmãos, é muito mais que ter uma religião. Deus quer que você tenha um coração como o dele, que você conheça o coração dele, que você saiba que ele é bom, que você tenha um coração como o dele. Ele quer transformar você, que o seu coração possa ser como o dele, que você possa amar como ele amou, que você possa realmente se preocupar com as pessoas como ele se preocupou. E Davi entendeu isso, e ele fala assim, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele confia no bom pastor, ele sabe que o bom pastor dá vida pelas ovelhas, e ele não foge, ele faz qualquer coisa para abençoar, para resgatar a ovelha. E Davi aprendeu isso de tal maneira que Davi, quando cuidava do rebanho, né, das ovelhas ali, ele vai lutar, né, com o urso, vai lutar com o leão. Ele enfrenta um leão, enfrenta o urso para cuidar das ovelhas. Jesus fez isso, irmãos. Jesus enfrentou o inimigo, Jesus enfrentou a morte para salvar você e para salvar a mim. Olha o coração de Jesus. E Davi entendeu isso, ele põe a sua vida em risco para poder cuidar das ovelhas. Este Jesus é que cuida de você, este Jesus que preocupa com você, este Jesus que te ama, este Jesus que realmente se importa com você. E Davi aprendeu isso com Jesus, ele conheceu o coração de Jesus e depois ele passa a ter um coração como Jesus, que a Bíblia diz assim, Davi era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Porque ele conheceu o coração de Deus, ele pôde ter um coração igual de Deus. Ele entendeu o princípio do amor, e ele conheceu o coração de Jesus, e ele passou a ter um coração como o coração de Jesus. Olha, irmãos, então o Deus que nós servimos não é um carrasco. O Deus que nós servimos não é um vingador. O Deus que nós servimos, o Jesus que nós servimos é um Jesus amoroso, é o bom pastor, é aquele que foi lá para poder pagar os nossos pecados, nos redimir e nos dar vida,
e vida com abundância. Então nós precisamos conhecer o coração de Jesus e precisamos ter um coração como Jesus. Então Davi aprendeu isso. Então, irmãos, nós não podemos passar de largo. Nós não podemos deixar de estender a mão. Nós não podemos, e pelo contrário, nós não podemos jamais pensar em ofender o nosso próximo. Isso não faz parte do ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus, com a sua própria vida, com o seu próprio exemplo, ele vai lá e faz. Ele vai lá e cuida. Ele se preocupa. E Jesus dá uma lição muito grande, né? Também quando ele reúne os seus discípulos, ele vai falar assim: vocês não dizem que eu sou o Senhor, o Mestre? Ele vai lá, senta os seus discípulos e começa a lavar os pés dele. E lava os pés dos discípulos. Aí, até que chegou uma hora que ele chega nos pés de Pedro, né? Para lavar. E Pedro fala: não, o senhor não vai lavar os meus pés. E Jesus diz assim para Pedro: olha, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Porque se você realmente não deixar que eu faça isso, demonstrar para você quem eu sou, se você não conhecer o meu coração, se você não se tornar como eu sou, se você não entender esse princípio, não se tornar um meu seguidor, você não vai poder ter parte na vida eterna. Então Pedro falou: pode lavar, Senhor, até a cabeça. Então, irmão, se você não se tornar como um de Jesus, se você não se tornar um seguidor de Jesus na prática, no exercício do amor, da fé, se você não se tornar realmente um de Jesus, você não vai poder ter o nome escrito no livro da vida. Então você não basta você ter uma religião, você tem que se tornar um seguidor de Jesus no sentido de ser alguém que conhece Jesus e sabe quem Ele é, conhece o seu coração e torna-se uma pessoa que tem um coração como o de Jesus. Por isso que espera-se de um cristão que ele seja perdoador, que ele ame, que ele socorra ao necessitado, que o comportamento dele, que a vida, o estilo de vida dele seja diferente de todo mundo. Porque ele se tornou um filho de Deus, ele se tornou um seguidor, um discípulo de Jesus, ele se tornou alguém que é realmente diferente. Por isso que ele não tem como propósito jamais de ofender o próximo. Ele conhece a lei, os mandamentos, e ele tem no seu coração um coração como o de Jesus. É por isso que nós cantamos aquele louvor, que nós recebemos um novo coração, que é ensinado por Jesus. Então nós aprendemos aqui que Jesus, Ele realmente faz algo que, irmãos, não, por mais que a gente nos santifique, por mais que eu e você tentemos nos aproximar, acho que só na glória que nós vamos ter um coração totalmente como o de Jesus, mas eu e você devemos olhar para o exemplo de Jesus. Quando eu olho para a prática de Jesus e eu olho para esse coração de Jesus, é por isso que a gente tem que cantar que Ele é santo, 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 não há outro como Ele. Jesus conseguiu viver sem pecado, Jesus conseguiu amar como ninguém amou, Jesus conseguiu cumprir toda a lei. Ele conseguiu cumprir toda a lei, Ele realmente veio dar o sentido verdadeiro da lei. Ele cumpriu. O coração de Jesus é tremendo, irmãos. Esse Jesus é digno de ser adorado, de ser louvado. Nós devemos nos prantear diante de Jesus e pedir a graça dele, a bênção, o perdão de Deus e falar: Jesus, tu és santo, tu és único, tu és digno de receber todo o louvor, toda a honra e toda a glória, porque ninguém faz o que ele fez. Nenhum religioso fez, ninguém conseguiu. Mas ele é o nosso exemplo. Davi entendeu isso, né?
E nós vemos lá no Evangelho de João, capítulo 10, vá comigo até lá. João, capítulo 10. A partir do versículo 11. Eu vou ler só o 11, o 10 e o 11, né? O versículo, a partir do 11, melhor dizendo, até o 15. Diz assim, Jesus está falando assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas. Sabe, irmãos, a gente sabe que na época, aqueles que cuidavam das ovelhas, eles aproveitavam do leite das ovelhas, da lã das ovelhas, da carne das ovelhas. Eles cuidavam das ovelhas. Um dos motivos que eles cuidavam das ovelhas é porque eles tinham interesse comercial nas ovelhas. É por isso que Jesus fala aqui que Ele é o bom pastor. O mercenário, aquele que está interessado, ele está fazendo um negócio das ovelhas, ele não defende as ovelhas quando vê vir o lobo, porque a vida dele, para ele, é mais preciosa do que as ovelhas. Ele é mercenário. Ele está correndo atrás de interesse financeiro. Por isso que a Bíblia fala aqui, mercenário. Ele tem o interesse dele é financeiro, né? Mas Jesus não, Jesus está falando assim, olha, eu conheço as minhas ovelhas, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. O mercenário não faz isso, mas eu dou a vida pelas ovelhas, né? E Jesus está interessado em fazer de nós pastores de ovelhas. Você fala, eu também, pastor? Você também tem que ter um coração de pastor. É isso que Jesus está dizendo. Se você é crente, se você é meu seguidor, você tem que ter um coração como o meu. Você não pode ser mercenário. Você não pode estar interessado em estar na igreja porque você quer isso, quer aquilo, quer aquilo. Não. Enquanto você não tiver um coração como o de Jesus, você não vai cumprir o propósito de Jesus que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. E Jesus quer que você tenha um coração assim, que você cuide. No sentido, vamos trazer a ovelha para a nossa casa. Jesus quer que você cuide da sua esposa, que você cuide do seu filho, da sua filha, você cuide do seu pai, do seu irmão, como o bom pastor. Jesus não quer que você seja um religioso, que você venha à igreja, cante louvores, que você dê o dízimo, que você até pregue na igreja ou cante louvores, e lá na sua casa, lá no meio dos irmãos, você fica chifrando os irmãos. Você não é bode. Você não é bode. Você foi chamado para cumprir, aprender a cuidar das ataduras, cuidar das feridas. Quanta gente ferida, gente. Quantas pessoas feridas. Quantas pessoas foram feridas pela própria família, pelo um próprio parente. Está sendo ferida no trabalho, ferida na rua, ferido aqui, ferido ali. Quantas pessoas foram machucadas na alma e estão precisando ser cuidadas. E você foi chamado para cuidar das feridas. E Jesus falou uma coisa tão importante, tão preciosa. Ele disse assim, se você gastar, se você investir, quando eu voltar, eu recompensarei você. Sabe quem vai recompensar você? Jesus. Jesus vai te recompensar. Olha que palavra! Eu te recompensarei. Aí a gente lembra das palavras de Jesus. Não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntai-vos tesouro no céu.
Então Jesus disse assim: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Que coração, né? Que coração. E que Jesus espera que eu e você possamos ter. No capítulo 18 aí, mesmo de João, se eu não estiver errado, eu já vou dar uma olhada aqui, se é João ou se é Mateus. Vamos dar uma olhada aqui. Versículo 10. 18. Versículo 10. Acho que é Mateus, espera aí. Dá uma olhada lá em Mateus. Mateus 18. Deixa eu confirmar aqui. Esse mesmo, versículo 10 e versículo 11. Eu vou ler Mateus 18, eu vou ler na tradução que foi colocada aqui. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai celeste. Próximo. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Volta no versículo anterior, no 10. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos. Então, olha, irmãos, o Senhor, Ele não quer que nenhum se perca. Esse deve ser o meu sentimento, o seu sentimento, o nosso coração. Você deve pensar como Jesus, agir como Jesus. Ele não quer que ninguém se perca. A sua vida é muito importante para Jesus. Jesus deu a vida dele por você. Ele dá a vida dele por você. A sua vida é muito importante. A vida do seu próximo é muito importante. O exemplo da parábola também do bom pastor que deixa o seu rebanho, né? As 99 e tem 100 ovelhas, e ele vai atrás daquela que se desgarrou, né? Então ele vai atrás de uma que se desgarrou. Então Jesus não quer que nenhum se perca. Agora, como eu posso ter um coração como o coração de Jesus, se o meu coração não está nas coisas do Senhor? Como é que eu posso ter um amor como Jesus tem, se eu não buscar este amor, se eu não me consagrar, se eu não realmente não buscar a presença do Senhor e a buscar a plenitude do Espírito Santo? Eu tenho que buscar isso. Eu tenho que saber que eu tenho que respeitar o meu semelhante, que eu tenho que cuidar dele, que eu tenho que passar por cima. Nós não fomos chamados, irmãos, para ficar em contenda uns com os outros. Somos chamados para perdoar, para amar, para cuidar e para testemunhar. Ele mandou que o exemplo vai lá, cuida das feridas, trata da pessoa, cuida dela. Temos que pedir para o Senhor encher o nosso coração, porque o Senhor espera que eu e você tenhamos um coração como o coração do Supremo Pastor. Esse é o cristianismo, essa é a vida que Deus espera da sua igreja. Irmãos, não posso ficar olhando uma pessoa para o inferno e não ir correr atrás dessa pessoa e falar do Evangelho para essa pessoa, né? Ontem, eu e o Robertinho, nós fomos lá no Jardim Recreio, né? Jardim Recreio. Lá no Cabuçu. Eu não conheço a pessoa, né? Mas se falar assim, tem uma pessoa lá que diz que quer aceitar Jesus, dá para você ir lá. Chegou para mim através do Robertinho, na reunião de oração aqui, foi feito um pedido. Deixei tudo na minha casa, deixei o meu lazer, deixei o meu horário de descanso, meus compromissos, né, eu e ele, e fomos até lá para poder falar de Jesus para a pessoa. Um lugar difícil de chegar, né? Sim, não é tão
Não faz. Quem aqui conhece o jardim? Como é que chama? Recreio São Jorge, o nome correto. Recreio São Jorge, né? Então, muitos aqui nem sabem onde fica isso, né? O Robertinho falou assim para mim: pastor, nunca vim nesse lugar aqui, não conheci isso aqui não, que lugar estranho, né? É um lugar assim, bem afastado, né? Está passando, o Rodoanel está passando lá, viu? O Rodoanel está passando lá. Então, irmãos, a gente tem que ir atrás das pessoas, né? Se a pessoa vai entregar mesmo a vida para Jesus, se não vai, isso é outra história. Você tem que se dispor. Você tem que ir atrás daquele que está caído, está machucado, está ferido. Você tem uma obrigação de ser o próximo. Você tem que reconhecer que você é o próximo, que deve estender as mãos, né? Você não pode ficar parado. Se nós realmente tivermos um coração como o de Jesus, eu posso te dizer uma coisa, que esse lugar aqui fica pequeno em pouco tempo. Nós vamos ter que ter 2, 3 cultos, arrumar um lugar muito maior, porque isso aqui e outros lugares ainda. Mas enquanto nós estivermos deixando o ensinamento de Jesus do lado, pode ser que esse lugar aqui fique mais vazio ainda. Porque o seu coração pode esfriar também. E você pode abandonar Jesus. Porque ou você está disposto a fazer o que o Senhor manda, ou você corre o risco de ser mais um caído, mais um machucado. Ou você se consagra e se dispõe a fazer o que Jesus mandou fazer, a seguir Jesus, a cumprir o mandamento de Jesus, a ter um coração, conhecer o coração de Jesus e ter um coração como o dele, ou você corre o risco de o seu coração também esfriar. É por isso que o Senhor Jesus espera que o nosso coração jamais esfrie, que a nossa fé, o nosso amor jamais fique do lado, e nós vamos perder os valores, considerar coisas, situações muito mais importantes do que as pessoas. Vamos voltar ao primeiro amor, vamos ter um coração como o de Jesus. É isso que Ele está esperando de mim e de você. Às vezes você pensa assim, mas olha, por que eu vou ficar me preocupando com os outros? Sabe por quê? Porque se você é de Jesus, você tem que se preocupar com os outros. Se você é de Jesus, você tem que ter um coração como o de Jesus. Se você é de Jesus, você tem que amar como Ele ama. Você tem que servir, né? Jesus, a palavra lá em Filipenses diz que Ele, sendo Deus, deixou lá a sua glória, se fez homem, se humilhou, né? Se fez servo. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Preste atenção, irmãos. Uma coisa muito importante que eu quero te dizer. Mais importante do que o seu conhecimento que você tem do Evangelho, é o que você vive desse Evangelho. É o que você realmente pratica desse Evangelho que Jesus espera que você viva. Que você possa realmente praticar. Você possa realmente ser alguém importante neste mundo, alguém que tenha um coração de pastor. Deus espera que você pastoreie na sua casa, você pastoreie os seus irmãos, você pastoreie a sua célula, você ajude a pastorear a sua célula, você seja alguém que vive como o coração de Jesus, que tenha um coração como o dele. Amém? Essa é a mensagem do Senhor para você nessa noite. Jesus disse para aquele homem: vai e faz igual fez o samaritano. Vai lá e faça. Faça como ele fez. E você terá realmente um lugar no céu. Amém? E você realmente vai ser alguém que está fazendo a diferença neste mundo, que realmente está cumprindo a lei, a vontade do Senhor Jesus, né? Eu fico até preocupado quando eu vejo pessoas correndo atrás de muitos mistérios, né? Não tem muitos mistérios, irmãos, para nós, né? O que o Senhor Jesus quer que eu e você vivamos é este evangelho genuíno, é a simplicidade do evangelho. Jesus até fala assim:
Eu temo que vocês se apartem da simplicidade do Evangelho. Qual é a simplicidade do Evangelho? Ame. Estenda a mão. Viva a verdade. Seja simples. Seja honesto. Seja comprometido. Seja obediente. Observa o que o Senhor Jesus mandou fazer, né? Vai lá, socorre o necessitado. Viva isso. Viva isso. Viva neste amor, viva nesta fé. Tenha essa fé genuína, prática e real. Isso Deus espera de mim e de você. Que você realmente viva o que você já sabe. E a palavra para você nesta noite é: vai você e faça como fez o bom samaritano. Vai e faça como Jesus faz. E amando, socorrendo, estendendo a mão, abençoando aquele que precisa. O seu próximo é aquele que necessita. Não importa quem seja ele, qual a classe, o seu próximo é ele. Amém? Fique em pé no seu lugar, vou chamar os irmãos do louvor. Eu espero, irmãos, sinceramente, eu espero que você que está aqui nessa noite, você entenda o seguinte: não importa o seu passado, não importa quem você foi até hoje, entenda uma coisa: o poder de Deus para realmente fazer de você alguém diferente, te dar salvação, escrever seu nome no livro da vida, e fazer, e te dar um coração como o dele. Deus tem este poder, mas você precisa realmente assumir o compromisso e falar: Senhor, eu quero, eu o conheci, eu agora sei quem tu és, e eu quero, Senhor, esquecer o meu passado. Tem gente que justifica o seu passado, o seu presente com o seu passado. Ele fica assim: mas no passado eu passei isso. Esquece, o passado passou. Agora, o teu presente, a sua história hoje é com Jesus. Jesus veio te libertar, Ele tem poder, Ele veio derramar amor no seu coração, Ele te mostra o caminho pelo qual você deve andar. Então ande por Ele, viva a fé no Filho de Deus, seja alguém que realmente encontrou com Jesus, porque alguém que encontra realmente com Jesus se torna uma pessoa diferente. Porque ele recebe libertação, ele recebe cura, ele recebe graça, ele recebe amor, ele pode verdadeiramente ser alguém diferente. E Jesus realmente veio para destruir toda a obra do diabo, e ele veio realmente para fazer de nós nova criatura. Porque Jesus disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Deus faz tudo novo na nossa vida. Ele derrama o amor, Ele coloca unção. E eu sou diferente pela graça de Deus, porque Jesus entrou na minha vida. Ele agora me conduz num novo caminho. E agora eu tenho fé, eu ando a fé, eu vivo a fé, eu vivo o amor de Cristo. E é este caminho que Deus tem para mim, é este caminho que o Senhor me chamou para andar, é nele que eu vou andar. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás, e o Senhor me chama para olhar para Ele, viver como Ele vive. Vamos adorar o Senhor, depois nós vamos orar.
Ele quer isso, Ele vai entrar na sua vida. Antigos montes subirei, antigos mares descerei. Teu filho desce em meu lugar, só vou contar com tua graça. Que amor forte cobre o meu pecado e habita o mundo em primeiro lugar. Minha esperança está em ti, meu Jesus. Toma meu ser, toda minha vida. Toma as nossas vidas, Senhor. Toma este lugar. Enche as nossas vidas com a tua presença. Dá-nos este amor. Dá-nos esta graça. Está em ti, meu Jesus. Toma meu ser, toda minha vida. Te dou meu coração, preciso de ti, Senhor, meu tudo tu Espírito de Deus, Espírito Santo, Tu que convences os corações, Tu que transformas a vida, vem sobre essas vidas, vem resgatar, vem tomar, Senhor, vem conduzir-nos, vem, enche esse lugar, oh, sopra, oh, cheio. Oh Espírito de Deus, ó Jesus, transforma.
te dizer o seguinte, irmãos, se o Senhor Jesus espera que a gente proceda como Ele, como este bom samaritano faz, agora imagina quando você está procedendo ao contrário disso, quando você está ofendendo, ou quando você está agredindo alguém com palavras, ou com gestos, né? Quando você ofende o teu irmão, você ofende o teu próximo, você ofende a tua esposa, você ofende o teu esposo, você estende a mão para poder socar alguém, para agredir alguém, isso está muito longe da esperança que o Senhor Jesus tem para os seus filhos. Este mundo só está nessa situação porque este mundo carece de Jesus. Esse mundo precisa de ter um coração como o de Jesus. Você precisa ter um coração assim. Você foi chamado para amar. Você foi chamado para colocar óleo na ferida, para você cuidar das feridas. Você foi chamado para abençoar, para estender as mãos. O Espírito Santo me leva a te dizer um versículo que ele diz assim: se alguém sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Sabe por quê? Porque Jesus tem este coração. Ele nunca deixou de fazer o bem. Ele sempre disse sim, ele sempre estendeu as mãos, ele sempre foi socorro. Por isso, eu e você não podemos deixar de praticar o bem. Você só foi chamado para praticar o bem. Você só foi chamado para ser um abençoador. Deus disse a Abraão: eu, através de ti, abençoarei todas as famílias da terra. Você foi chamado para abençoar. Você foi chamado para profetizar. Você foi chamado para trazer reconciliação. Você foi chamado para ser um pacificador, alguém que põe a mão para trazer cura. Por isso, você tem que entender que você precisa ter esse coração. Você foi chamado para ser esse alguém. Como cristão, você deve agir como ele agiu. Vamos continuar adorando o Senhor, porque o Espírito Santo está falando à igreja e Ele quer que você o adore, que você peça perdão, que você entre na presença, que você busque mais, que você se consagre, que você possa avaliar quem você está sendo e quem Deus quer que você seja. Enche os nossos corações. Te dou meu coração, preciso de ti, Senhor, meu tudo. Eu creio que tu estás aqui. Eu creio que o teu Espírito Santo está gerando a tua vida nas nossas vidas. Adore, busque mais.
quero orar com você. Antes da gente encerrar este culto, eu quero fazer uma oração profética com você nesta noite. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus da Bíblia, o Deus Criador, Ele é o